Amém, Deus. Amém. Peço a Ti que me dê a sabedoria, inteligência, que o Teu Espírito me ajude a lembrar, me ajude a falar sobre esse assunto, para orientar os Teus filhos. Amém? Me ajude, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema é sobre bênção. Você quer ter bênção ou ser uma bênção na mão do Senhor? O que o Senhor quer de cada um de nós? Que tenhamos bênção ou sejamos uma bênção? O alimento espiritual de hoje é justamente sobre esse assunto. Ser ou ter. Ter ou ser. Para que muitos parem de frequentar um lugar só para receber bênção, mas que sejam uma bênção para também abençoar. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem a dizer sobre esse assunto. Prestem muita atenção. Prestem atenção, tá? Isso já é um assunto que fará com que cada um de nós cresça muito, na verdade, na justiça, na sabedoria, no conhecimento e assim por diante. O alimento espiritual de hoje é sobre bênção. Prepare-se bem para ser um instrumento que Deus vai usar e seja uma bênção. Tema: ser uma bênção ou ter bênção? Entenda o seguinte: Deus quer que sejamos bênção em suas mãos. É o que Ele quer de cada um de nós, que sejamos bênção. Prestem muita atenção, povo de Deus, e parem de ficar pedindo. Deia também. Ao contrário, ao nosso desejo de ter muitas bênçãos na vida terrena. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Abraão não hesitou, não pensou duas vezes quando o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Vai, Abraão, vai. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha o que Deus faz com um homem que se torna bênção em tuas mãos. Sê tu, Abraão, uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que Deus quer, que sejamos uma bênção. Uma bênção para também abençoar. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. A vida de Abraão, nosso pai na fé, é um exemplo para todo cristão. Vejam, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Dá uma olhada lá. Crer em Deus verdadeiramente como Ele
acreditou. Torna-nos abençoados e, mais do que isso, faz-nos abençoadores, tal como ele foi. Deus deseja que sejamos uma bênção para os outros, para os próximos, para aqueles que estão ao nosso redor. Aí, eu, irmão João, te faço uma pergunta. Você já pediu alguma bênção ao Senhor hoje? Que geralmente pedimos sempre por bênção. E te digo que não há contrariedade nisso. Não há problema nisso. Pedir bênção. Pode pedir. Isso é normal em um cristão. Mas nunca passou pelo seu coração de que você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus? Já passou? Já pensou nisso? Já passou pelo teu coração isso? Exemplo. Você pode ser uma bênção para os jovens, para os novatos na fé, ou para as gerações que está por vir, quer dizer, gerações vindouras. Pensem nisso. Não pense só em pedir, não. Pense em ser também, não só em ter, pense em ser. Faço a pergunta: o que é melhor ser? Uma bênção ou receber bênção? Jesus Cristo quer saber de você o seguinte: você dá mais valor em ter bênção ou ser uma bênção? Jesus Cristo quer saber isso de você, quer saber isso de mim. Quer dizer, ter ou ser, dar ou receber. Jesus quer saber isso de você, está aguardando essa resposta tua. Abraão, quando foi chamado por Deus, já era um homem experimentado na vida, com experiência na lida. Já era casado com Sara, ainda não tinha filhos. Enfim, vivia no meio da sua parentela. Mas a fé dele no Senhor não oscilava, andava em direção, em linha. Não era inconstante, era firme e constante. Não vacilava. Ele sabia, ele conhecia o Senhor. Ele sabia o que o Senhor poderia fazer por ele e para ele. As suas esperanças eram no Senhor, não em si próprio. Não, era nele, não era em Deus, não nele próprio. Aí eu te pergunto, ser ou ter bênção? A ordem, o imperativo de Deus para Abraão foi. A ordem, o imperativo de Deus para Abraão foi. Presta atenção. Se tu uma bênção e não tens tu uma bênção, seja uma bênção e não tenha tu uma bênção. Cuidado para não inverter os valores do reino de Deus, que é amor, bondade, generosidade, afeto, entrega a tudo que diz respeito a Deus. Amém? Com os valores desse mundo, os valores mundanos, materialismo, egoísmo, carnal. Ser bênção implica em amar.
a Deus sobre todas as coisas e aos outros que vamos abençoar com a nossa existência. Te pergunto, como ser uma bênção? Como ser uma bênção? Eu te digo, a vida de Abraão dá bons indícios de como devemos proceder para ser uma bênção. Amém, irmãos amados? Preste muita atenção, saia da zona de conforto. Nossa estabilidade será alterada pelos desafios de Deus para conosco, pela fé. Vamos ter que sair da nossa zona de conforto para crescermos espiritualmente, para ganharmos experiência, para abençoar os outros. Tenha uma vida dirigida e governada por Deus. Mais um indício. A fé em Deus exige ações relevantes, mudança de atitudes, valores de prioridades, obediência e submissão ao Senhor. Obedeça a Deus e a sua palavra com fé e amor. Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Deuteronômio 11, versículo 13 a 15. João 15, versículo 14. 1 Samuel 15, versículo 22. Preste muita atenção, que é ser uma bênção. Ser uma bênção implica em olhar para os outros, não só para si mesmo. Provérbio 22, versículo 9. Porém, se desejamos apenas ser abençoados e ter bênção em benefício próprio, isso revela o egoísmo do nosso coração, nos esquecendo do próximo. Prestem muita atenção. Quem é uma bênção é também ricamente abençoado por Deus. Deuteronômio 28. Se você é uma bênção para Deus, você também é abençoado ricamente por Ele. Isso porque revela ter um caráter de generosidade, tal como o de Cristo, que se entregou à morte para abençoar a todos. Romanos 8, versículo 32. Deus, Ele chama você para ser uma bênção. Prestem muita atenção nisso. O foco não deve estar nas bênçãos que queremos ter, mas sim em você ser o que Deus quer que você seja. E o que Ele quer que você seja? Uma bênção. E te digo mais, não desperdice, não faça pouco caso às bênçãos que Deus lhe concede. Seja um canal abençoador para todos ao seu redor, para seus familiares, para seus parentes, para seus amigos, conhecidos e desconhecidos, até mesmo para os seus inimigos físicos e espirituais. Seja sempre uma bênção. Certamente, um abençoador será sempre bem lembrado, seja onde for. Passa o tempo que passar. Sempre, preste atenção nisso, vai ser lembrado.
assim como Jesus Cristo, como Paulo, Pedro, Tiago, e assim sucessivamente, como muitos homens de Deus, que foi abençoador e até hoje não são esquecidos. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, sendo alcançados pela sua graça, fazem parte do cumprimento da promessa da fé, da promessa feita a Abraão, que é o nosso pai na fé. Se você realmente crê, também é desafiado por Deus a ser bênção. Não é só ser abençoado, não, ser abençoador também. Faça uma reflexão, uma análise, e faça pergunta. Essa pergunta para você mesmo. Porque a maior bênção que podemos receber de Jesus Cristo é simplesmente de ser uma bênção nas suas mãos poderosas, para podermos abençoar os outros também. Amém, Jesus? Amém, irmão? Uma observação. Não seja leigo na palavra de Deus para não ser enganado pelos crentes que usam de má fé a palavra de Deus. Ó, tem muitos que faz isso, tá? Estão lá dentro só por próprios interesses. Não estão nem aí com a sua saúde espiritual. Eles estão lá para tirar proveito, tomar vantagem, extorquir, sugar o seu sangue, manter sua arrogância, ter domínio sobre sua vida, dizendo a você o que fazer e como fazer, como se fosse o seu dono. Tenha cuidado, né? Eles querem te controlar e assim por diante. Prestem muita atenção nessas duas heresias que eu vou citar aqui, dentre muitas que usam no meio da igreja. Mas prestem atenção nessas duas. O nosso pai da fé é Abraão, e não o seu intitulado líder, como ensinam no meio da igreja, né, para os fiéis, para escravizá-los, né, para ter poder sobre eles. Eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. E a cobertura espiritual é simplesmente os cuidados que Deus tem para com o seu povo, para com os cristãos. E também não é o lugar em que frequentam, nem alguém que se acha acima dos demais como cobertura espiritual no meio da igreja, por causa do seu entendimento, da sua sabedoria, do seu conhecimento bíblico, né? Eles usam tudo isso, né? Aquele conhecimento que eles têm diferenciado dos demais, eles usam isso para fazerem heresias, para quererem ser os tais, mandar na tua vida, controlar a tua vida. Não deixa não, tá? Amém, irmão amado? Fique atentos às heresias ensinadas no meio da igreja. E acorda, igreja, acorda do sono da indolência. Amém? Fiquem todos
Na graça de Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abração bem apertado em cada um de vocês e um beijo no coração. Tenha um excelente final de semana. Amém? Um abração em toda a família de Cachoeiras, em toda a família da Cidade Alta. E se liguem, acordem. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.